O Brasil registrou uma queda expressiva do número de jovens que moram no campo nas últimas décadas. O destino deles tem sido os centros urbanos. Para discutir essa questão, o Plano Nacional da Juventude e Sucessão Rural foi tema de uma audiência pública na Câmara dos Deputados. Dados do IBGE mostram que com o levantamento de 2012 a 2022, o número de jovens entre 16 e 32 anos que moram no campo caiu de 8.305 para 7.217. A ampliação do acesso ao estudo e a postos de trabalho na cidade é uma das grandes causas dessa queda. Quando a gente pensa a juventude rural nos territórios, a gente tem que pensar o território como um espaço de vida. Então a gente tem que pensar nas questões produtivas de políticas públicas, mas também o acesso à cultura, ao esporte, à cidadania, à saúde, educação. Então é um conjunto de questões para o território, porque não é só a unidade familiar agrícola. Como a gente escutou aqui na audiência, as jovens do Instituto Federal de Minas Gerais falando assim, a gente escolheu ficar, mas isso é muito difícil, porque não tem transporte público financiado pelo Estado, que deveria ser uma política pública. Para enfrentar esse cenário, a Comissão de Agricultura da Câmara dos Deputados realizou uma audiência pública para debater os desafios da sucessão rural. O objetivo é formar ideias que irão compor um plano nacional para manter o jovem no campo. Então não é somente um aspecto, E o Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural, ele aborda isso, ele traz um conjunto de componentes para a manutenção dessa juventude, A qualificação de mão de obra, e aí da mão de obra do saber também da juventude, não como pegar a juventude, a gente pensar a juventude sem os saberes, porque elas cresceram naquele território, mas a formação ela também é fundamental. Em Minas Gerais, a Emater criou o programa Futuro no Campo, dividido em 10 temas. O projeto capacita os jovens para a gestão das propriedades rurais. A gente observa que várias pontas precisam ser ligadas, E o programa ele vem trazendo isso, as questões de geração de renda, as questões de relacionamento familiar, as questões da participação da sociedade, das organizações também, como cooperativas, associações comunitárias. Então, todas essas unidades, elas vão ter condição de contribuir para o processo de sucessão rural de uma forma mais tranquila. Lá em Minas, a gente trata a questão de sucessão rural de uma forma compartilhada, através de uma gestão compartilhada, reforçando os laços familiares, onde a gente vai conseguir, de fato, trabalhar essa questão da sucessão aí no campo. Em agosto do ano passado, o governo federal instituiu um grupo de trabalho para a elaboração do Plano Nacional de Juventude e Sucessão Rural. Segundo o deputado Zé Silva, autor do requerimento da audiência, é preciso entender os desafios vividos pelos jovens no campo para propor as soluções. Uma lei ou uma política, ela só tem razão se ela atender ali os desafios dessa categoria. E quando cria um grupo técnico interministerial, o meu relatório, eles puderam ouvir aqui de diversas regiões do Brasil, ali as demandas principais, como o acesso à internet, à tecnologia, o acesso à assistência técnica, a formação profissional, com certeza criará uma política com perspectiva de dar a essa juventude a oportunidade de escolher ficar no campo. E se escolherem, ficar com qualidade de vida.